Olá, turma. Sejam bem-vindos a esta videoaula. Espero mais uma vez contribuir com a aprendizagem de vocês. Vamos começar com a nossa acolhida de hoje, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Assim a nossa vida vai fluir da melhor forma. Não que os problemas vão diminuindo, né? Mas a gente vai ficando mais forte para enfrentá-los, para a gente ter uma positividade na nossa vida e nas pessoas que estão ao nosso redor também. Então vamos de olhos fechados, através desse Pai Nosso, agradecer a Deus e pedir também suas proteções. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E contando com a ajuda, como sempre, de nossa mãe, Maria, mãe de Jesus, vamos nos consagrar a ela, pedir que Nossa Senhora também nos acompanhe durante esse tempo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prol da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Meninos, a gente ainda está na nossa revisão, tá? Mas dessa vez vamos rever os assuntos de junho, mês de junho. Na aula passada a gente reviu os de maio, foi isso? A gente está agora vendo os de junho. E a sua atividade no seu livro são as páginas 86 e 87, tá bom? A gente vai ver o que? As lideranças espirituais, não toda a aula, né? Porque foram muitas lideranças. A gente vai por resumir mesmo. E vamos ver também em outra aula que a gente sobre os oráculos, a trípode e os profetas. Os líderes. Líderes são importantes em diversos setores da vida social. Eles motivam e orientam as ações das pessoas, além de servirem de referência para o grupo. Nas diferentes tradições religiosas, sua presença e atuação também são fundamentais. A gente lembra que a gente tinha comentado sobre a liderança em diversos lugares, não só na parte religiosa, mas também deve haver um líder em sala de aula, na sua família, de um grupo, de amizade. Não que seja um favoritismo, né? Não é isso. Mas algumas pessoas têm essa função para que outras pessoas se organizem através dessas, outras pessoas tomem também os exemplos, as iniciativas. Sempre tem alguém que vai tomar a iniciativa de algo, né? Sempre vai ter aquelas pessoas que se destacam, que têm uma facilidade de comunicar-se com os outros. Outras pessoas são mais tímidas, outras pessoas preferem não opinar. Todo mundo é diferente, não tem como a gente dizer que todo mundo é igual, né? Mas nessas diferenças a gente encontra as lideranças. E a gente viu algumas das lideranças espirituais nesses capítulos aqui que a gente estava estudando no mês de junho. As religiões desempenham um papel fundamental nas culturas e nas sociedades, mesmo em meio às suas eventuais contradições. Faz parte dos princípios de muitas tradições religiosas defender os direitos de todos, em especial dos mais pobres e excluídos, esforçando-se para que haja justiça social e diálogo entre os povos, assim como afirmar a importância de cuidar do planeta e preservar todas as formas de vida. Além disso, elas buscam promover valores humanos universais, como a solidariedade, a ética, o respeito, a liberdade, a compaixão, a paz, a aceitação das diferenças essenciais para que as pessoas vejam como parte de uma grande família. Ao se dedicarem às grandes causas universais, as tradições religiosas acabam inspirando seus seguidores a ter um olhar crítico e desenvolver os valores que orientam as relações sociais. Não, nesse terceiro parágrafo aqui, comentando um pouco, né, ainda sobre o perfil de uma liderança. Não existe, não é bom, não faz sentido que uma liderança leve as pessoas ao lado negativo. Tá? Até existe
alguém que possa pensar assim ou que possa fazer isso, né? Induzir as pessoas a fazer o mal. Existe, porque no mundo existe de tudo. Mas um verdadeiro líder sempre vai levar a pessoa a um caminho justo, de igualdade, respeito, liberdade, de compaixão. Quando se fala em liderança, eu acho que não tem como desassociar a justiça. Eu acho que uma das maiores os maiores sinônimos de ser líder é, além da sabedoria, né? Porque tem que ter sabedoria mesmo, tem que ter justiça no perfil daquela pessoa. Porque somente através da justiça a pessoa vai ter uma visão bem mais ampla, bem mais justa também, quando se trata de envolver todos e abraçar todos. Eu acho que são, na verdade, todos os preceitos, todos esses direitos devem envolver uma liderança, né? Não pode faltar nenhum desses valores. Como fala aqui, ó, solidariedade, ética, respeito, liberdade, compaixão, aceitação das diferenças, isso faz muita diferença. Quando você é um líder e sabe aceitar as diferenças dentro do seu grupo, isso é muito positivo para aquele grupo, porque caso o líder, vamos supor, que não fosse uma pessoa justa, que não aceitasse as diferenças, primeiro de tudo que não era nem para ser chamado de líder, e depois logo esse grupo ia se desfazer, porque a gente não caminha assim, não ia durar muito, porque cada um tem que aceitar a diferença do outro. Não somos obrigados a ser iguais a ninguém, de forma alguma, né? Eu sou diferente, você é diferente, mas a aceitação aí já é outra história, né? Como diz o ditado, já é outros 500. E o que a gente viu de referência na espiritualidade, alguns líderes. A gente começou com esses dois aqui, também tá aqui tudo do livro de vocês, tá? Na liderança espiritual, falando sobre o budismo, né? O fundador, o Siddhartha Gautama. Isso antes de Cristo, nasceu príncipe e renunciou à vida de riqueza material para ir em busca da verdade. Após um longo período de meditação, entre outras práticas, atingiu a iluminação espiritual. Passou então a chamar-se Buda, que significa desperto, dedicando o resto da sua vida a transmitir sua experiência. No funcionismo, praticado principalmente na China, o líder religioso fundador chamava-se Kung Fu Tse, ou pode ser chamado também o mais comum, tradicional, é o Confúcio, tá? E viveu no século 6 a.C. Ele fundamentava sua crença nas relações sociais como o resgate de valores perdidos pelo ser humano. Esses valores permeavam as relações familiares, o respeito aos mais velhos e o cuidado com os filhos. Para ele, a relação acontecia por meio de um comportamento exemplar, ou seja, a doutrina se concretizava muito mais por gestos do que pelas palavras. E realmente isso daqui faz muito sentido. Essa linha de pensamento dele, que também outras religiões têm essa mesma linha de raciocínio, isso ajuda muito a todas as pessoas que fazem parte dessas religiões, dessas crenças. Quando se tem o objetivo de fazer o bem, todo mundo sai ganhando. Eu falei para vocês que não conhecia uma religião que ensinasse a fazer o mal. Eu mesmo não conheço, assim, que eu possa citar para vocês. Mas a maior parte da religião pratica o bem e o problema está que as pessoas, nem todos aceitam isso, nem todos fazem, né? Porque caso todos fizessem, o mundo seria bem melhor. No hinduísmo, fala que de Shankara, mas tem outros líderes espirituais, tá? Ele é um dos grandes, é um grande líder espiritual indiano do século IX. Ensinou a verdade que... Peraí. Ensinou que a verdade só é conquistada pela meditação sobre o amor divino e que a liberdade se dá na prática do altruísmo. Sua atitude de denúncia se deu em oposição ao sistema de castas que pauta as relações sociais na Índia até os nossos dias. Aqueles eram exemplos de pessoas, lideranças religiosas, mas aqui, ele, a partir de agora, vem também para um sentido religioso, né? Mas não só religioso, mas social.
que ajuda as pessoas e tudo mais. Aqui são brasileiros, já começa aqui a falar um pouco sobre essa parte social, né? Não vamos continuar tudo como a gente viu na aula passada, mas aqui já começa essa sessão de falar de lideranças religiosas, mas que também tem uma importância não só na religião, mas importância também social. É bem conhecido. Aqui a gente tinha a Maria Escolástica, conhecida como Mãe Menininha de Gantóis. E temos aqui embaixo o Francisco Cândido Xavier, que é conhecido como Chico Xavier, né? Que é bem conhecido esse nome, Chico Xavier. São pessoas de religiões diferentes, mas que dentro da sua religião induzir outras pessoas a fazerem o bem, a seguirem seus exemplos e tudo mais. São pessoas que podem ser chamadas líder com certeza. E dois grandes personagens, né, que a gente admira muito. Eu admiro muito os dois, né, Martin Luther King, a nível internacional também, assim como o Papa, né? Esses daqui a gente sabe que é brasileiro, tá? Esses daqui já não são. Mas Martin Luther King, né? Ou então Luther King, foi um pastor protestante e ativista político que lutou pela igualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos. Suas atitudes e seus discursos para a conquista dos direitos civis dos negros baseavam-se no princípio de não violência e do amor ao próximo. Ele era combatido pelos segregacionistas e acabou sendo assassinado. Quando, nesse tempo do século XVIII, metade do século XVIII, tinha muito essa questão nos Estados Unidos, né? Entre brancos e negros. Era uma política, a moral da época era, por incrível que pareça, o governo aceitava essas injustiças. Na verdade, o governo que fazia, né? A separação entre brancos e negros, de lugares, de comidas, de tantas outras coisas que o governo ajudava a ter essa desigualdade nos Estados Unidos entre brancos e negros. E ele, não concordando, né, e entre tantas outras pessoas, foi protestar, foi falar alguma coisa, foi unir grupos, juntar pessoas para que alguém fizesse algo para mudar aquilo, né? Deu o primeiro passo. E no final da história, infelizmente, acabou assassinado, mas deixou o seu legado, né? Martin Luther King. Aqui, quando se fala em cristianismo católico, a gente pode citar o Papa Francisco. Atualmente você vai ver nas mídias, nos jornais, nas redes sociais, que de vez em quando o Papa une-se com outras religiões para defender a vida. Ele está muito ligado nessa questão da Amazônia e entre tantas outras coisas, né? Fazendo bem a todos, não só a quem se diz católico, quem se diz cristão, mas de forma geral. Na outra parte da nossa aula, a gente viu sobre os profetas. Lembram? Falava o que era um profeta, qual a sua função, e a gente também viu alguns dos profetas que estão na Bíblia, né? Que estão na Bíblia. Desculpa. Então, um profeta é uma pessoa chamada por Deus que fala em nome dele. Como mensageiro de Deus, o profeta recebe mandamentos, profecias e revelações do Senhor. Cabe a ele a responsabilidade de dar a conhecer aos homens a vontade e a verdadeira natureza de Deus, além de demonstrar o significado de seus procedimentos para com eles. O profeta denuncia o pecado e prediz as suas consequências. Ele é um pregador de retidão. Em certas ocasiões, o profeta pode ser inspirado a predizer o futuro em benefício da humanidade. Na tradição religiosa judaica cristã, os profetas anunciavam a mensagem de Deus e denunciavam o contexto injusto e desigual em que vivia o povo de Israel. Quando se fala em profeta, a gente não pode pensar que é uma pessoa, um vidente que vai lucrar com aquilo, que vai falar da vida das pessoas, usar aquele dom a favor da pessoa. Não pode ser assim. Profeta, o verdadeiro profeta, ele anuncia a vontade de Deus, o que Deus quer para um povo. No caso aqui, né, se fala o povo de Israel.
Alguns dos profetas. Isaías, que escreveu o livro de Isaías. O profeta Isaías escreveu esse livro em cerca de 686, 650 a.C. Seu objetivo principal era incentivar seus contemporâneos a serem fiéis ao Senhor e advertir aos futuros leitores exilados acerca da necessidade do arrependimento de seus pecados. De modo reconfortante, o livro fala que após o exílio, Deus abençoaria o remanescente fiel de seu povo. Jeremias, escrito pelo profeta Jeremias e Baruque, possivelmente seu aluno e escriba. A data fica em torno de 580 a 539 a.C. O principal propósito do livro era exortar os exilados acerca do motivo de suas provações. Também mostra-se que o povo de Deus voltaria para a terra prometida ao se arrepender. Que é terra prometida, tá? Aí. Jeremias. Tradição atribuiu esse livro ao profeta Jeremias, mas seu estilo literário parece indicar que ele possa ter sido compilado de várias fontes, tornando impossível a identificação de um único autor. O livro foi escrito entre 586 e 516 a.C. e trata suas terríveis condições impostas pelos babilônicos e a Jerusalém e ao seu povo. Livro de Ezequiel. O autor foi o profeta Ezequiel em cerca de 593, 570 a.C., com o propósito de incentivar os exilados a se manterem fiéis a Deus, pois ele cumpriria a promessa de conduzir o povo à terra prometida. Livro de Daniel, escrito pelo profeta Daniel em aproximadamente 539 a.C., esse livro mostra, sobretudo, a soberania de Deus na história. Osés teria vivido por volta de 750 a.C., profeta, estimulou o povo de Israel a não se afastar de Deus. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia ele nos levantará e viveremos diante dele. Em resumo, que eu quero mostrar para vocês com esses resumos, né, dos livros, dos profetas e dos profetas, tudo isso daqui eles anunciavam antes de Cristo, né, tudo isso que foi antes de Cristo, anunciavam as maravilhas de Deus, anunciavam a vontade de Deus, às vezes falava o que estava errado naquele tempo e quais eram as consequências, e quem fosse justo, quem fosse fiel, quais seriam os benefícios. Então, os profetas tinham realmente essa função. E na época eram levados muito a sério essa questão das profecias. Eles tinham essa fé talvez maior que a nossa hoje em dia, tá? E era as referências. Eram como se hoje, vamos supor, que você tenha uma obediência ao seu pastor, ao padre, a alguém da sua família, que você tem uma pessoa como justa, né, e ali religiosa, e você vai tomar aqueles conselhos, você vai acreditar no que aquela pessoa diz. Só que os profetas eram muito, muito, muito mais do que isso. Ele tinha dons assim excepcionais, vindo de Deus mesmo, para aquela geração, para aquele povo. A gente viu sobre a consulta de oráculos, tá? Também vimos alguns que não hoje, né? Mas quando a gente viu essa aula pela primeira vez, eu coloquei alguns signos, só um resumo de alguns signos. E aqui ele vem falar sobre o oráculo de Delfos. Você vai ver essa imagem, você vai lembrar, né, de quando a pitonisa, ela também, né, a sacerdotisa ou a profetisa, ela recebia essas mensagens, as pessoas iam para a consulta aqui, ela sentava aqui, essa cadeira, meio que cadeira, né, não se chama assim a cadeira, mas é a trípode, que é uma cadeira alta de 3 pés, usada como apoio pela pitonisa, ao comunicar os oráculos. Né, a gente conhecido como trípode. Não é uma versão de cadeira, obviamente, não é um banco, mas o nome correto é uma trípode, ok?
E finalizando nossa aula, quero ver essa mensagem aqui para vocês, a ler. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Atos Apóstolos 20, 35. Que você possa estar feliz, se sentir feliz em ajudar o próximo. O sentido da vida é esse, não é esperar que alguém nos ajude, mas é ajudar. Não é esperar que alguém nos ame, mas sim amar. E por aí vai, né? É uma longa história. Faça a iniciativa, dê o primeiro passo e tudo vai ficar mais fácil, tá? Abraço e até a próxima aula.